Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Senhor Jesus. Aliás, Deus nunca abençoa uma pessoa com uma bençãozinha, com migalhas. Porque, como Jesus disse, migalhas são para os cachorrinhos. As migalhas que caem da mesa são para os cachorrinhos, não para os filhos, os que têm direitos. Não para aqueles que nasceram de Deus. Então, para estes, há abundância de promessas. Há mais de 8.000 promessas de Deus. E cada promessa que ele faz é sempre num sentido vasto, grande, enorme. Porque Deus é grande. E por ser grande, ele não pode fazer coisas pequenas. É a mesma coisa, minha amiga e meu amigo, que um pai, uma mãe. Você é mãe, você é pai. Você abençoa os seus filhos de acordo com os seus limites. Se você ganha um salário mínimo, então você vai ajudar os seus filhos com o mínimo que você tem. Agora, se um sujeito, uma pessoa que é rica, que é poderosamente rica, tem muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, essa pessoa, ela tem vergonha de dar uma coisa pequena para o filho. Ela é incapaz de fazer coisas pequenas, porque ela tem muito. Agora, imagine o Altíssimo, o Todo-Poderoso. Imagine aquele que tem tudo nas mãos, que é o dono do ouro e da prata, que tem toda a riqueza, toda a grandeza nas mãos. Então, ele só faz coisas grandes. É por isso que Jesus disse, olha, o diabo veio roubar, matar e destruir. Por outro lado, eu vim para trazer vida e vida com abundância. Ele frisa a vida com abundância, porque Deus faz coisas grandes. Ele não aceita fazer coisas pequenas, porque Ele é grande. Agora, é claro, é óbvio que para você ter direito ou tomar posse das coisas grandes de Deus, você tem que crer no Deus grande, você tem que crer que o seu Deus, o seu Pai, é grande. Porque se você crê que Ele é pequeno, então nada vai acontecer na sua vida. Essa é a realidade. Se você não alargar o seu intelecto, a sua visão, se você não aumentar o seu entendimento a respeito de Deus, você vai continuar vivendo uma vida mesquinha, miserável. Não adianta você crer em Deus, simplesmente. Quantas pessoas creem em Deus e vivem uma vida mesquinha e miserável? Vivem uma vida mesquinha e miserável porque o Deus que elas têm crido é miserável, é pequeno, não tem poder para mudar a vida delas. Eu vejo, o bispo Formigoni, que muitas pessoas que nos ouvem, que estão vivendo na miséria, nos limites da miséria, creem em Deus. Eu acredito que essas pessoas vivem e continuam vivendo na miséria e continuarão vivendo na miséria enquanto elas imaginarem Deus do tamanho delas, um Deus pequeno, né? Então, isso é óbvio que limita a própria pessoa. Limita a própria pessoa. Você sabe que Deus é grande. Deus é grande. Ele está acima de todas as coisas. Então, porque Ele é grande, está acima de todas as coisas, Ele quer fazer coisas grandes para mostrar que Ele é Deus. Enquanto não mudar a visão, jamais irá mudar a condição dela. Eu nunca esqueço desse versículo. Como imagina em sua alma, assim Ele é. Enquanto ela se imaginar pobre, incapaz, impotente diante das lutas, dos problemas, ela jamais conseguirá sobrepujar todos os problemas que ela vem enfrentando. A partir do momento que ela consegue, como o senhor está colocando, visualizar a grandeza de Deus, aí então ela vai alcançar o sobrenatural, que são as promessas de Deus. Eu estava meditando aqui sobre a tentação de Jesus, né? Você sabe que o diabo tentou Jesus, ele tentou Jesus. E eu estava
procurando as raízes dessa palavra tentar, e no grego a palavra tentar significa tentar mesmo, ou então fazer prova de. Fazer prova. Então, geralmente, os autores bíblicos usam um sentido assim negativo, e significa, a palavra tentar, significa provocar para o pecado, mais para provocar para o pecado do que fazer prova, daquilo que a pessoa crê. O diabo usou dessa palavra tentar para tentar Jesus. Agora, por outro lado, nós temos na Bíblia um mandamento que diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, em nenhum momento da história do povo de Israel, Deus permitiu ser testado pelo ser humano. Até porque, quem é o barro para testar o olheiro, né? Então o mandamento é muito claro: não tentarás o Senhor teu Deus. Agora, houve uma ocasião em que o povo de Israel desprezou as leis de Deus, desprezou os mandamentos de Deus e, sobretudo, abandonou o Senhor. Abandonou. Então, Deus fez uma exceção com respeito à prova. Ele fez uma exceção quando ele desafiou os filhos de Israel voltar-se para ele. O povo de Israel voltar-se para ele. E por meio de uma prova a respeito justamente, que Deus aí abre uma exceção para prová-lo, para testá-lo, para tentá-lo, digamos assim, para prová-lo. Essa é a palavra. Quando diz respeito aos dízimos e ofertas. Quer dizer, nós não podemos provar Deus em hipótese alguma, dizendo assim, por exemplo, se o Senhor existe, então me mostra que o Senhor existe. Eu quero ver. Pura e simplesmente. Não pode. Ah, se o Senhor existe, eu quero vê-lo aqui agora na minha vida. Eu quero ver essa perna curada. Eu quero ver esse corpo curado. Eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Não pode. Agora, se a pessoa quiser tentar ou provar a Deus, testar a sua palavra, testá-lo, ela só tem direito de fazê-lo através dos dízimos e das ofertas. Pois é por isso que Deus falou: voltai-vos para mim, e eu me voltarei para vós outros. Depois ele diz assim: provai-me nisto, nos dízimos, nas ofertas, e vereis se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Pô, a única vez que Deus abriu as janelas dos céus, antigamente, foi quando caiu o dilúvio, inundou toda a terra, todos morreram, exceto Noé e a sua família. Então, nós vemos que Deus, quando abre as janelas dos céus, quando ele abre as comportas do céu, é para acontecer coisas grandes, coisas enormes, coisas extraordinárias, coisas que a nossa cabeça não tem nem capacidade de compreender essa grandeza. Então, isso que Deus quer fazer. Então, nós temos o direito, nós temos o privilégio de testar a palavra de Deus, de provar a palavra de Deus, provar a grandeza de Deus de forma econômica em nossas vidas, através dos dízimos e das ofertas. Isso é para aquelas pessoas que já estão cansadas, né, bispo, de viver, como o senhor colocou no início, de migalhas, de viver uma vida de perdas, de frustrações, de fracassos e, sobretudo, dizendo o seguinte: mas eu creio em Deus, eu tenho fé em Deus, eu creio até na sua palavra. Tá bom, mas como que eu posso crer
numa palavra que não funciona? Como que eu posso crer ou dizer que tenho fé se essa fé não está me proporcionando a vida de qualidade que ela mesma promete? Porque se aqui promete, se está escrito que ele promete vida com abundância, cadê essa vida abundante? Se ele promete riqueza, cadê essa riqueza? Se ele promete sucesso, tá bom, cadê o sucesso? Então essas pessoas que estão ladeando com a pobreza, com a humilhação, com o fracasso, elas devem provar, como o senhor está dizendo, essa palavra nos dízimos e nas ofertas, para então terem essa vida próspera, abundante, regalada, para que elas possam ver essa janela aberta. Uma vez essa janela aberta, é evidente, é claro que terão uma vida estabelecida. Ele fala claramente, olha só, ele fala com muita clareza. Ele mostra quando nós podemos fazer prova dele. Ele diz assim, olha só, coisa interessante. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Ele está falando aqui para o povo de Israel. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Quer dizer, toma lá, dá cá. Me dá que eu te dou. Faça prova de mim, eu vou provar que eu sou, quem eu sou. Agora, é preciso que a pessoa creia. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, ele não se identifica simplesmente como o Todo-Poderoso, ou como o Senhor Deus, ou como o Eterno, ou como o Altíssimo. Não, aqui é claro, ele se identifica como Senhor dos Exércitos, e obviamente Senhor dos Exércitos dos anjos, Senhor dos Exércitos dos anjos e de todos aqueles que lhe obedecem. Então ele é Senhor, ele é o comandante supremo de toda a legião de anjos que está no céu. Ora, ele diz, então, ele mesmo pergunta, mas vós dizeis, em que te havemos de tornar? Em que havemos de tornar? Quer dizer, ele quer deixar bem claro, bem explícito. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? E ele responde, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Quer dizer, enquanto a nação rouba a Deus, a nação vai ser miserável. Não há plano, não há plano econômico capaz de restaurar um povo, uma nação, enquanto essa nação estiver roubando a Deus. E ele disse, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, que é a casa dele, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, olha só, e provai-me nisto, quer dizer, traga os seus dízimos e as suas ofertas, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Novamente ele se refere como Senhor dos Exércitos, e diz assim, se eu não vos abrir as janelas dos céus, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Bênção sem medida, minha amiga, meu amigo, é o seguinte, você, por exemplo, você não vai fazer isso não, porque nós estamos com falta d'água aí, não dá para fazer. Mas bênção sem medida é você pegar um copo, colocá-lo debaixo da torneira e abrir a torneira. Então, o copo vai encher e vai começar a transbordar, vai continuar transbordando. Enquanto a torneira estiver aberta, vai transbordar aquela água. É isso que Deus quer fazer. Ele quer fazer que a sua vida venha transbordar de bênçãos todos os dias. Não é só quando você está na igreja, não. É o dia inteiro, 24 horas por dia. É claro que essas bênçãos vêm com problemas. Ela, não tenha dúvida, vem com dificuldades, vem com injustiças, vem com perseguições, vem com lutas, mas as bênçãos estão vindo, acompanham, as bênçãos vão continuando, vão caindo, né? Não param nunca. É isso que Deus quer fazer.
É isso que Deus quer fazer. E ele diz mais: eu repreenderei o devorador por vossa causa. Eu repreenderei o devorador por vossa causa. Por exemplo, você que está aí trabalhando todos os domingos, às 3 da tarde, né, em favor dos viciados. Quantos viciados têm jogado rios de dinheiro em casas de recuperação, né, clínicas de recuperação? Quantos têm vendido a própria alma para o diabo para conseguir uma pedra de crack, só para tentar sentir uma sensação rápida e depois tem que buscar outra? Primeiro eles deram tudo que tinham pela droga, né, pela substância. E agora estavam dando tudo ou o restante e a família juntando o pouquinho que sobrou para sair da droga, para sair do vício. É isso que vem acontecendo com milhares de famílias. Eu tenho atendido pessoas que já gastaram 200 mil, 100 mil, 50 mil reais em clínicas, pessoas que foram internadas 10 vezes, 20 vezes e não resolveu o problema, porque nós sabemos que é um espírito. O problema do vício é um espírito. Que é um espírito devorador. Que vai só consumindo, vai só tirando tudo dela. Tira tudo. Tira a família, tira dignidade. Tira tudo. Tira a saúde. Até finalmente leva a pessoa à morte. Quer dizer, tira até a vida. Esse é o devorador. Que, aliás, tem um belíssimo testemunho aí que nós gostaríamos de ouvir, que é do Bruno. O Bruno tem um testemunho bonito que eu gostaria que você ouvisse, minha amiga, meu amigo, para você ver como é que o devorador desgraça a vida da pessoa. Vamos ouvi-lo. Era viciado em quê? Eu era viciado em álcool, cocaína, mela e crack. Quanto tempo? 12 anos. Esses 12 anos, viciado, a sua vida parou para os vícios? Parou para os vícios, né? Cheguei a ir para a rua, passava de 15 dias na rua, né? Quem me via na rua parecia um mendigo. Mas você não tinha família, não? Tinha família, filho, minha esposa, né? Mas quem me via na rua usando a droga parecia um mendigo e cheguei a mendigar também, né? Entre o vício e a esposa, entre o vício e o filho, entre o vício e a família, você optou para o vício? Para o vício, totalmente, né? Não existia mais nada, eu fiquei cego, né? E chegava a roubar, né? Chegava a roubar carro, deixava na boca, né? Chegava a roubar, assaltar motéis, né? Posto de gasolina, chegava com armado, né? E chegava a deixar carro com tudo que estava no motel dentro do carro, empenhado na boca, né? Sua esposa está aí? Cadê? Por favor, qual o seu nome? Tassiane. Você acompanhou tudo isso? Tudo isso. Desde quando nós casamos, sempre foi assim. Ele viciado? Viciado. Ele roubava tudo dentro de casa, minha bolsa, chave de carro, tudo. Eu podia esconder, mas ele encontrava tudinho. Era muito sofrimento, nós dois. E ele passava 15 dias fora de casa? 15 dias. Aí, quando saía, ele gastava mesmo, não tinha pena, era 20 mil, 30 mil na rua. Trocava tudo pelos vícios? Trocava tudo pelos vícios, família, filhos, às vezes... Aquele ali é o seu filho? Cadê? Vem aqui. Qual o seu nome? Breno. Você acompanhou seu pai viciado? Sim. Ele chegava bêbado em casa, drogado. E era muito envergonhante para mim, porque eu estava lá jogando bola com meus amigos e ele chegava bêbado. Aí imagina, todo mundo parava de jogar bola e olhava ele gritando, sem camisa, suado. E olhava para ele e olhava para mim, aí não sabia o que fazer. O que você sentia e pensava do seu pai? Assim, eu sentia medo, porque ele às vezes queria pegar coisa minha, eu sentia raiva, vergonha e às vezes até nojo dele. Até ano passado você tinha raiva do seu pai, nojo do seu pai e vergonha do seu pai? Sim. O senhor queria sair do vício, mas não conseguia? Queria sair, inclusive eu tive internado 15 vezes, né? E todas as vezes que eu ia para internação, né, em outros estados aqui também, eu ficava sem vontade de usar droga. Quanto tempo? Saía da clínica e ficava quanto tempo sem usar? 15 dias, uma semana. Voltava depois pior do que antes? Pior do que antes, muito pior. Essas clínicas eram pagas? Pagas particulares.
Chegou a gastar quanto nessas 15 internações, somando tudo, aproximadamente, a família chegaram a gastar quanto? É uns 300 mil, ou mais. Muito mais. Porque cada internação dele, que ele passava 30 dias, era 10 mil, 12 mil. Cada internação, teve uma vez que ele passou 3 meses, foi quase 30 mil, só de internação que nós pagamos. Ele já capotou 7 vezes carro, já bateu 7 vezes, virou mesmo. E era dinheiro, era carro da gente, até carro de delegado, de irmão delegado, ele já empenhou na boca de fumo. Ele já roubou e deixou empenhado na boca de fumo. Hoje que o senhor está curado dos vícios, tem quanto tempo? Tem 1 ano e 5 meses, creio. De 1 ano e 5 meses para cá, o que aconteceu na sua vida? Olha, eu fui curado, liberto, né? Pelo Senhor Jesus. A honra e glória do Senhor Jesus. Eu fui curado e liberto, não sinto vontade de nada. Hoje a família é estruturada, nós somos felizes hoje, que nós não éramos. Hoje a gente tem uma família unida, né? Perseverante na presença de Deus. E, além de tudo, nós prosperamos muito. Até porque ele tinha perdido tudo com os vícios. Hoje tem o quê? Hoje nós temos 15 pontos de venda na cidade, né? Eu não tinha nenhum, quando eu comecei aqui, não tinha nada. Hoje tem 15 pontos de venda, tudo prosperando, tudo bem. Para quem não podia ter R$1 no bolso, que ele não podia ter R$1 porque ele ia usar crack, hoje ele anda com dinheiro e muito dinheiro no bolso. Tem acesso a todas as contas, que não podia ter acesso. Hoje ele pode tudo. Realmente, pastor. Não podia ficar com R$20 no bolso que eu me tremia todinho para usar. Hoje não tem mais medo dele. Não, eu ando direto com ele, vou para shopping, um monte de coisa. Deus abençoe. Você vê como é que Deus muda a vida das pessoas, né? Um homem envergonhado, um homem humilhado, um homem rejeitado até pelo filho. O filho, por sua vez, com vergonha do seu pai perante os seus companheiros, seus colegas. E hoje, esse homem restaurado completamente, a família restaurada, e não só no sentido espiritual, não só no sentido emocional, familiar, mas no sentido econômico também. Quer dizer, em todas as áreas, essa família foi reestruturada. Tirou esse espírito, né, bispo, do vício, acabou saindo o devorador, acabou saindo aquele espírito que desestruturava a família. O filho chegou a dizer que tinha nojo do pai. A que ponto o espírito do vício faz a família chegar, ou a pessoa chegar? Saiu esse espírito, como o senhor colocou, mudou tudo. Mudou espiritualmente, materialmente, financeiramente, familiarmente, espiritualmente. Quer dizer, muda por completo. Até o que a pessoa não pede, Deus, ele faz. Pois é. Então, neste domingo, nós estaremos consagrando os dizimistas. Estaremos dedicando orações específicas para a consagração daqueles que são dizimistas e ofertantes. Neste domingo. E é óbvio que nós estaremos avocando os nossos direitos. Porque uma vez que somos dizimistas, nós temos o direito de avocar os nossos privilégios. Nós podemos chegar para Deus e cobrar dele aquilo que ele prometeu. Agora, é claro, quem não é dizimista, obviamente não tem esse direito. Não tem o direito de cobrar, de dizer, o senhor prometeu, o senhor falou, provai-me, mas você não me provou, você não provou para si mesmo que me é fiel. Então, como é que Deus pode abençoar uma pessoa que não é fiel nos dízimos e nas ofertas? Que, diga-se de passagem, é o princípio da fé cristã. É o princípio da fé cristã. Porque o dízimo, minha amiga e meu amigo, o dízimo não é o dinheiro, não é a importância, não são simplesmente 10% do salário que você ganha. Não! O dízimo representa a sua vida no altar, representa que Deus é o primeiro na sua vida, porque dízimo significa, a palavra dízimo, são os primeiros frutos, as primícias da renda, os primeiros frutos. Você sabe que em Israel, até hoje, eles têm
a festa das primícias, a festa dos primeiros frutos, porque nada há mais, digamos assim, glorioso para o homem do que colher o fruto do seu trabalho. Não é? O dia do pagamento não é bonito para você? Você não gosta do dia de pagamento? Todo mundo quer o dia de pagamento, não é? Todos nós que temos um salário, que ganhamos um salário, o dia do... Por exemplo, hoje é dia 29, não é isso? Dia 30. 30. Hoje é dia 30. Então, hoje é o último dia de trabalho. Então, todo mundo recebe o salário hoje ou até o dia 5 do mês que vem. Então, o dia do pagamento, poxa, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou comer melhor, enfim, as pessoas fazem projetos, elas se alegram. Pois bem, em Israel existe uma festa chamada Festa das Primícias, quando as pessoas pegavam os primeiros frutos e ofereciam a Deus, ofereciam no altar de Deus. Que quer dizer o seguinte: olha, tudo o que eu estou colhendo, todo o fruto do meu trabalho, vem de ti. É o Senhor que dá a chuva, é o Senhor que dá o sol, é o Senhor que dá o ar, é o Senhor que dá a água, é o Senhor que dá a vida, para que eu possa trabalhar e tomar posse do fruto do meu trabalho. Então, quando a pessoa dá o dízimo, ela está reconhecendo o Senhor dos exércitos como o Senhor da sua vida também. Então, Deus, obrigatoriamente, tem que abençoar essa criatura porque ela lhe é fiel. Ela é fiel a Deus. E não se esqueça, minha amiga, meu amigo, os princípios morais são extremamente importantes com relação a Deus. Eu sei que aqui embaixo na terra existe a traição, infidelidade, existe a palavra empenhada, mas não cumprida, essas coisas. Mas com Deus não existe isso não. No relacionamento com Deus, no casamento com Deus, na aliança com Deus, na parceria com Deus, você não pode jurar em vão, você não pode prometer em vão. Se você prometer alguma coisa a Deus, você não pode faltar com aquilo, porque você não foi obrigado a prometer. Mas se você, uma vez prometendo, então você tem que cumprir. É assim no relacionamento com Deus. A mesma coisa é a palavra dele em relação a nós. O que ele prometeu, ele é obrigado a cumprir. É obrigado. Não importa se a gente merece, se a gente não merece, mas ele prometeu e nós atendemos a condição dele, então ele tem obrigação de nos atender, de cumprir, de fazer valer a sua palavra. Então, quando ele diz assim, provai-me nos dízimos e nas ofertas, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Então, eu só posso prová-lo se eu for fiel a ele. Se eu não for fiel, então eu tenho que ficar calado, eu tenho que ficar lá atrás. Mas se eu for fiel, se eu for obediente, então eu atendo a necessidade dele e ele vai atender a minha necessidade. Em contrapartida, bispo, Deus ele tem nas mãos tudo o que ela quer, tudo o que ela deseja, e ele está até aguçando ela, dizendo o seguinte: vamos lá, me prova para ver se eu não te dou isso. Me prova para ver se eu não te honro, me prova para ver se eu não mudo essa situação. Quer dizer, a chave que vai abrir a janela não está na mão de Deus, está na mão dela. Porque as bênçãos sem medida estão nas mãos de Deus, mas a chave que abre a janela está nas mãos dela, que é a fidelidade, né? Então, minha amiga, meu amigo, neste domingo nós estaremos fazendo um teste. Nós estaremos provando a palavra de Deus. E é óbvio que a partir daquele momento, então, as coisas têm que mudar na sua vida, economicamente. Mas eu repito, não sem lutas. As promessas de Deus se cumprem, mas também nós temos lutas, nós temos aflições. É o que Jesus disse,
que ninguém que tenha deixado pai, mãe, mulher, filhos, etc., pelo seu nome, pela sua obra, pelo evangelho, que ninguém há que tenha deixado casas, bens patrimoniais, enfim, dinheiro, tudo, que não venha receber já no presente século 100 vezes mais pais, mães, filhos, etc, 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 etc. Porém, com perseguições. Quer dizer, há promessa de abundância, mas também nós não podemos esquecer que essas abundâncias vêm com tribulações. Não tenha dúvida a esse respeito. Não pensa que Deus vai derramar suas bênçãos na sua vida e a sua vida vai ser um mar de rosas a partir de então. Não, de forma nenhuma. Ele derrama a bênção, mas também vem os problemas. Por quê? Até porque quando nós somos abençoados, imediatamente se levantam os inimigos, naturalmente, né? Os invejosos, né? E muitos, né, Bicho? E quanto mais alto ela quiser subir, quanto maior o milagre, maior a resposta, maiores são esses inimigos. É importante frisar isso também. Se ela quer coisas novas e maiores, novos inimigos vão surgir, novas perseguições vão surgir. E aí ela tem que naturalmente renovar essa fé para enfrentar e vencer todos eles. E até que Deus permite isso para que a gente não fique acomodado na fé, que a gente permaneça na fé. Então ele permite que os inimigos venham para que a gente mantenha comunhão com ele, para que a gente mantenha dependência com ele, dele. Essa é a realidade, dependência. Então, os dízimos, a pessoa pode falar assim, eu vou fazer a minha colheita agora, vou tirar os dízimos, vou levar na casa de Deus e vou ficar tranquilo. Não, você vai ter que permanentemente ter esse contato com Deus, essa dependência de Deus. Os seus dízimos, sempre quando você colher, você tem que te retirar a sua parte. É como diz lá o próprio rei Salomão na sua sabedoria, ele disse lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9, honra ao Senhor com os teus bens, quer dizer, ofertas, e com as primícias de toda a tua renda. Primícias, quer dizer, dízimos, primeiros frutos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros. Olha só, se encherão fartamente os teus celeiros. Transbordarão de vinho os teus lagares. Eu quero dizer para você que os celeiros cheios representam o pão nosso de cada dia, representam a prosperidade, né? As propriedades, as riquezas, as bênçãos de Deus. Então, os celeiros cheios são, no sentido mais popular, é a conta bancária bem recheada. Farta, né? Farta. E o transbordar de vinho nos lagares, o vinho é símbolo, é uma representação da alegria, né? A pessoa quando bebe vinho, ela fica alegre. Então quando a Bíblia fala em vinho, fala de alegria. Transbordarão de vinho os teus lagares, quer dizer, alegria. Você vai ter alegria. Isso Deus também promete. Com os dízimos e ofertas, há ampla provisão de tudo aquilo que nós precisamos. Mas não podemos nos esquecer que os invejosos vão crescer, vão multiplicar e tal, mas a gente vai ter força para vencê-los, porque eu não vi nenhum invejoso ter alegria até hoje. Ah, não tem. E nem sucesso, né? Porque se não tem sucesso, não tem alegria, né? Ele fica preso. Agora o senhor falou da alegria, né? Porque aí tem gente que diz assim, mas e aqueles que até têm dinheiro, têm prosperidade, mas eles não são dizimistas? Aí entra essa questão da alegria, né? Quantos que têm dinheiro, mas não podem... tem alegria. Porque não podem comer. Não podem comer o que querem porque tem um problema de saúde. Aí a pessoa diz assim, mas eu tenho dinheiro, mas não consegue dormir, não tem sono.
tem um monte de problema de saúde, problema espiritual, problema na família, N problemas. Não, às vezes a pessoa tem, você é especialista nisso, você sabe muito bem, até melhor do que eu. Quantos pais têm chegado aí aos domingos às 3 da tarde, também sábado às 3 da tarde, que dizem assim, eu tenho tudo, eu daria tudo que eu tenho para ver meu filho livre desse vício. E pais que quando o filho sai para usar a droga, parece que ele vai junto. O filho fica a noite inteira fora de casa, o pai fica a noite inteira acordado, sentado na sala, esperando o filho chegar, como se ele estivesse usando droga junto, morrendo junto. É como eu vi no canal 21, a mãe dizendo, olha, eu fico com o binóculo aqui da minha casa, acompanhando meu filho lá na biqueira. Biqueira. Com os outros... Os traficantes. Traficantes e usuários de drogas. E outros casos, aquele pai procurando o filho na rua, desesperado. Então, o dinheiro é excelente, é um excelente servo, mas ele não pode fazer todas as coisas. Se o dinheiro resolvesse todos os nossos problemas, né? Se o dinheiro resolvesse os nossos problemas. Se o dinheiro resolvesse os problemas, todos os problemas, os ricos não se suicidariam. Ele compra a casa, mas não compra um lar, não compra uma família. Não. Compra uma cama belíssima, mas não compra o sono. Compra o melhor remédio, mas não compra a saúde. Não. Compra o melhor livro, mas não compra a sabedoria. E assim vai, né? Essas coisas o dinheiro não tem condições de comprar. Então, minha amiga, meu amigo, Deus quer te dar dinheiro, mas com alegria. Com alegria. É o que ele está dizendo aqui, ó. Com muita... transbordando, né? Se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, domingo, nós estaremos consagrando os dizimistas às 7 da manhã, às 9h30. Às 3 da tarde você vai estar... consagrando os dizimistas. Consagrando os novos dizimistas. Novos dizimistas, da fé desse tratamento da cura dos vícios, vivendo essa fé com eles sacrificial, e com certeza coisas novas e maiores irão acontecer. E também às 6 horas da tarde, ao cair da tarde. Domingo agora em todas as igrejas universal do Reino de Deus. E aqui na sede, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro, juntinho da ponte João Dias. Então, minha amiga, meu amigo, agora chegou o momento de nós entrarmos no santuário, entrarmos no templo que Deus nos deu para que nós pudéssemos chegar até Ele, para que Ele pudesse, então, ter essa comunhão conosco, para que Ele pudesse, então, descer sobre os seus fiéis e então fazê-los fazer morada nos seus filhos, no seu povo. Pode chegar, minha amiga, meu amigo, pode entrar, você é bem-vinda, você é espírita, católico, evangélico, budista, muçulmano, judeu, todos são bem-vindos. Todos podem entrar diante do Santo dos Santos. Santo, santo, santo é o teu nome. Digno, digno, digno é o Senhor. Só tu és digno de toda a glória, de todo louvor, de toda a majestade. Ninguém neste mundo tem dignidade para receber um mínimo de louvor, de adoração, de reconhecimento.
porque só o Senhor é Deus. Somente o Senhor é o Todo-Poderoso. E neste momento, nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo, chegamos diante do teu trono, para que haja essa comunhão íntima, pessoal, de cada um contigo. Porque eu sei, Espírito Santo, que o Senhor tem mais desejo de descer sobre nós e fazer morada dentro de nós do que nós temos necessidade. A nossa necessidade é enorme, mas o desejo do Senhor é maior. Então, inclina, meu Pai, os teus ouvidos para ouvir as súplicas, os louvores ou os gemidos de todos os que neste momento se chegam a Ti. Muitos espiritualmente saíram de suas prisões, de seus leitos de dor, de seus lugares de sofrimento e dor, para estarem aqui agora diante do Teu trono. Inclina então os Teus ouvidos para ouvir-lhes os clamores, louvores, gemidos ou adoração, em nome do Senhor Jesus. Agora é a sua vez, minha amiga, meu amigo ouvinte, de falar, porque o Espírito do Senhor está sobre você e o Senhor Jesus está aí para derramá-lo sobre a sua vida. Fale com Deus. Meu Pai amado e querido, nós o amamos. O amamos porque, mesmo não tendo méritos, mesmo como um maltrapilho, o Senhor nos recebe com muito amor, com muito carinho, com muita consideração, sobretudo com muita compaixão. Ah, meu Pai, o Senhor ouve a oração do teu povo, de todos os que te invocam na sinceridade. Sejam eles católicos, espíritas, evangélicos, budistas, quaisquer que sejam as suas religiões, o Senhor não olha para a religião, o Senhor olha para o interior de cada um. E de acordo com a sinceridade e a fé, o Senhor responde e corresponde às suas necessidades. Ó, meu Senhor querido, todos somos míseros pecadores, mas quando apresentamos a Ti uma sinceridade e uma fé, então Tu
não tem como não ouvir e responder. Então sopra, meu Pai, sopra o teu fôlego sobre esta criatura, sopra o teu espírito, sopra o teu hálito sobre todos os que estão participando desta oração, em nome do Senhor Jesus. Receba, amiga e meu amigo, receba o Espírito do Altíssimo aí onde você está, porque o Senhor Jesus está aí junto de você, e Ele é quem faz isso, Ele é quem batiza com o Espírito Santo, é Ele quem sela o seu povo, como o fazendeiro sela com as suas iniciais, marca com as suas iniciais os seus animais. Deus, na pessoa do Senhor Jesus, sela o seu povo, os seus filhos com o Espírito Santo. Ele marca você com o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito do Altíssimo. E receba a plenitude da vida que Ele criou. Eu tenho certeza que você foi batizado. Inclusive, eu convido para entrar no meu blog e colocar o seu testemunho do que aconteceu com você agora. Porque eu tenho certeza que Deus visitou o seu coração. Olha, minha amiga, meu amigo, que coisa maravilhosa. Olha só o que diz aqui no Salmo 118 e no versículo 10. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor as destruí. Como abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimadas. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Que maravilha! É esse Espírito que você acabou de receber, o Espírito do Altíssimo, o Espírito que faz de você uma nova criatura, uma pessoa forte, uma pessoa robusta. Não robusta, não forte no sentido de tamanho, de músculos, não, mas robusta, forte, no sentido de você saber o que quer e definir os seus sonhos, para que então eles se tornem realidade. O Espírito do Senhor nos dá essa força para mantermos firmes até o fim. Graças a Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário e por esta emissora, em nome do Senhor Jesus.